você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o like e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso conteúdo. E hoje, como de costume, estou aqui com meu amigo Ângelo. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Diguinho. É isso mesmo, hein? Hoje a gente está aqui mais uma vez em nosso podcast e o tema de hoje vai ser o capítulo 15, o batismo, a crença 15, né? Do livro Nisso Cremos. A gente está com o nosso convidado aqui, Reginaldo Teixeira, não é isso? Dispensa apresentações. Dispensa apresentações já, né? Minha saudação aos ouvintes também aqui desse Advento Cast. É um prazer estar com vocês. Eu espero que o que nós vamos considerar por aqui seja de grande proveito para todos os internautas, né? Os que estão conosco aqui ligados, acompanhando, que realmente faça diferença e seja aqui um divisor de águas. Amém. Divisor de águas. Importante, a gente vai falar sobre água. Vamos orar? Antes da gente... Ora pra gente, Regis. Oremos, portanto. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito gratos a Ti pelo privilégio de entrarmos nesse momento a estudar a Tua Palavra. Fale ao nosso coração, abençoe cada ouvinte, cada pessoa que no seu íntimo ainda alimenta alguma dúvida, que estas sejam esclarecidas pelo trabalho do Espírito Santo na vida, no coração de cada um. Nós oramos e bendizemos e te pedimos esses favores em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai trabalhar um tema, né, bastante, o pessoal conhece bastante, né? Sim. De certa forma é polêmico, que é o batismo. O batismo. Tem dois trechos de versos bíblicos que eu e o Diguinho nós vamos ler agora. O primeiro está em Mateus 3, do 13 ao 15. Eu vou ler esse e o Rodrigo vai ler um outro posteriormente. Mateus 3, 13 ao 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E 17. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente observa aqui, acabei lendo mais versos, né? A gente observa aqui o batismo de Jesus, uma história muito conhecida. Mas antes da gente comentar, vou ler aqui Mateus 28, versículo 19 e 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A gente fez a leitura desses dois trechos aqui porque a gente acredita que há uma relação, não é, Rodrigo? Sim. Que há uma relação, e aí vem a primeira dúvida: qual é a importância do batismo? Já de cara assim, qual é a importância do batismo e que relação há entre ser batizado e estar salvo, né? Estar salvo, assim como a gente observa aí na grande comissão. Se levamos em conta, né, as informações encontradas na Palavra de Deus sobre o batismo, especialmente aqui se encontra em Marcos 16, quando a palavra diz assim, eu vou até ler aqui o trecho para vocês, para não ficar só a minha palavra, e sim a palavra de Deus sendo exposta. Sim. Vejam o que diz, por exemplo: quem crê, Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado.
Então, aqui a gente sente, claro que os outros textos citados pelos meus inquiridores aqui são de extrema importância também, a gente sente aqui como o batismo ele tem sua significância, sua relevância para a salvação. A gente não acredita que doutrina nenhuma leve qualquer pessoa à salvação. As doutrinas não salvam, crenças não salvam. Mesmo que elas estejam 100% fundamentadas nas Escrituras Sagradas, a gente sabe que batismo não interfere na questão da salvação diretamente. Mas o texto, a importância do texto, quem crê e for batizado será salvo, associando a crença ao batismo, fala para nós o seguinte, que embora as nossas crenças elas não sejam um meio de salvação, elas não constituam um fim em si mesmo, nem é um meio para o fim. O fato de nós aderirmos às crenças da palavra de Deus, revelam quão bem encaminhados em Cristo para a salvação nós estamos. Então são os frutos dessa salvação. O batismo vai ter uma relevância maior por dois motivos aqui. Como os senhores aí citaram, né, no primeiro texto bíblico aí mencionado, onde apresenta Jesus sendo batizado. Jesus que não era pecador, não era inclinado para o mal, não tinha nenhuma propensão para o pecado, estava sendo batizado. Ele, quando tentou ser interrompido ali no seu propósito do batismo por João Batista, ele disse, a palavra que ele usou foi deixa, para que se cumpra toda a justiça. A justiça que deveria ser manifestada no mundo tinha dupla manifestação. E era necessária essa dupla manifestação. A primeira manifestação, a manifestação divina, porque era algo impossível de ser feito, fazer justiça no mundo de pecadores, no sentido de preservar a vida, conservar a vida e trazer salvação, era impossível. Deus, para Ele mesmo, fazer isso, conservando pecadores, era impossível pelo fato de Ele ser Deus e não admitir o pecado. Ele tinha que punir o pecado. Aí, ao Jesus falar para que se cumpra toda a justiça através do seu batismo, ele estava dizendo assim, eu estou me identificando com os pecadores. Mesmo não sendo um deles, eu me identifico com eles. Eu estou dizendo que eu sou plenamente homem, embora mantenha a sua natureza divina. Porque ali no batismo dele foi ouvida a voz do céu, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isso aí é uma prova inconfundível de que estava ali um dos membros da Trindade. E foi um dos momentos únicos em que os três membros da divindade se manifestam no batismo de Jesus. Em que a voz do Pai é ouvida, o Espírito Santo é visto em forma de pomba descendo sobre ele, e o próprio Cristo que entra e sai das águas através do santo batismo. E aí ele fecha com chave de ouro esse momento, quando ele diz assim, para que se cumpra toda a justiça. Essa justiça a que Jesus se refere é o fato de ele ter se tornado homem, se identificado como homem. Até no santo batismo ele representa um de nós. Tem até um trecho no Espírito de Profecia, e Ellen White fala isso no livro Desejar Todas as Nações. Ela conta que quando o pai fala assim, este é meu filho amado em quem me comprazo, na verdade, em outras palavras, Deus estava falando, esse é o meu representante dos homens. E por meio dele eu farei justiça, salvando também a raça humana, todos aqueles que crerem nele. Daí, observe que daí, a partir do seu batismo, Jesus inicia seu ministério de salvação, curando, ensinando e pregando o evangelho do reino a toda criatura. Então, o batismo foi o início de uma trajetória de vitória que Jesus traçou. Foi o caminho o primeiro passo para o caminho que ele iria seguir até o Calvário e nos levar à salvação. De maneira que também nós podemos ver que
Paulo, aos Romanos, no capítulo 6, ele associa o batismo da experiência cristã à experiência de Cristo. Observe para vocês verem, eu quero até ler com vocês aqui o trecho, em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo ele fala, ou capítulo 6, verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a trajetória de Cristo, desde o seu batismo até a sua morte e ressurreição, é uma representação. Quando batizamos também, estamos fazendo uma retrospectiva da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Cristo. Então, o batismo tem toda essa significação para nós. Então, ela não pode estar de fora de crenças fundamentais que resultaram a nossa salvação, que foram resultado de nossa salvação, né? Fruto da nossa salvação. Então, não abrimos mão das crenças fundamentais da palavra de Deus, especialmente no tocante ao batismo, que tem alta relevância na nossa vida espiritual. Claro que o batismo em si mesmo não salva, como eu disse, não é um fim em si mesmo, não é um meio para o fim, porque o nosso fim é Cristo, o fim de todas as coisas é Cristo, a nossa finalidade é Cristo para a nossa salvação. A partir de Cristo, então, nós nos envolvemos com todas as coisas relacionadas com o seu reino. Por isso que quando foi lido aí, o nosso irmão Rodrigo leu o trecho de Mateus 28:20, onde diz: ide por todo pregar, e quem crê e for batizado, batizando em nome do Pai e do Filho, termina dizendo assim, ensinando todas as coisas que eu tenho ordenado. Então esse ensino é imprescindível para o caminho da nossa salvação. Entenda bem, não vou ser salvo por causa disso, mas por causa da minha salvação eu vivo por esse caminho e nessa fé e nessa crença. Certo? Esse é o segredo da vitória. Quando as nossas obras elas se tornam relevantes para a nossa salvação, é quando a nossa salvação, mesmo em si mesma, já foi garantida por Cristo Jesus no Calvário. Agora, o batismo tem essa relevância toda devido à comparação da cerimônia com a trajetória de Cristo até sua morte e ressurreição. Reginaldo, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, né, sabem o que é o batismo. Mas, de fato, qual é o significado de batizar? E em relação também, porque a gente especificamente acredita no batismo por imersão, né? Já tem outras religiões, outras denominações que praticam de outra forma. Existe alguma evidência na Bíblia, no Novo Testamento, que testifica isso? Mostra que essa é a maneira que deve ser feito o batismo? A mais clara passagem, uma das mais claras que falam sobre isso, dentro das Escrituras, foi a que foi lida a priori, né? O texto lá de Mateus 3? O de Mateus 13, né? Não, foi 13. Mateus 3. 3 em diante, onde fala que Jesus saiu das águas, quando ele saiu das águas. Então não faz sentido para ele receber água na cabeça, por exemplo, ser aspergido, não faz sentido ele entrar nas águas. Para que entrar nas águas? Então ele entra nas águas, é batizado por João, ele sai das águas, se saiu é porque estava dentro. Mas um outro detalhe é a palavra batismo, né? Batismo vem de uma palavra grega, baptizo, que significa submersão, mergulho, sepultamento. Então, a charada aí você mata de cara quando você vai para o grego, as escrituras originais, mostrando que batismo é mergulho, é mergulhar. Agora, entenda bem, querido ouvinte, assim como nós mencionamos que a base de nossa salvação é unicamente Cristo, não podemos então chegar à conclusão de que as pessoas que não conseguiram entender da forma correta sobre o batismo, sobre como deve ser ministrado o batismo, não devemos chegar à conclusão de que A ou B está perdido porque crê de forma diferente em relação ao batismo, de forma alguma.
a salvação é única e exclusivamente pela fé, e a fé ela é imputada quando cremos. No Antigo Testamento a palavra diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então não foi a circuncisão, foi o fato de crer em Deus. A circuncisão no Antigo Testamento era a cerimônia que era usada para admissão entre o meio do povo de Deus, que mais tarde foi substituído pelo batismo. Então, independente não foi pela circuncisão que Abraão se tornou filho de Deus, foi pelo fato de crer no Senhor. Ele creu em Deus, e aquilo que era mais importante para ele já havia abraçado, que era a sua fé em Deus, sua certeza de que Deus era com ele, certeza de coisas que não vemos, convicção de fatos que esperamos. Abraão tinha essa convicção, ele tinha essa certeza, e nisso ele foi salvo. Quando Deus pediu a circuncisão, ele passou a ministrar naturalmente, porque ele já era um salvo em Jesus. A mesma coisa acontece em relação ao batismo. O fato de você ainda não ter o pleno entendimento, conforme aparece claramente nas Escrituras, sobre o batismo por imersão, por submissão, uma forma de sepultamento, como aparece, por exemplo, em Romanos, no texto que a gente lemos, que representa o sepultamento. O batismo representa o sepultamento de Cristo, para que assim como ele ressuscitou dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, falando claramente desse batismo aí, dessa forma. Isso, porém, não significa que aqueles que não entenderam perfeitamente o processo do batismo, eles estejam perdidos. Não é por aí. Mas eu tenho certeza, eu gosto até de citar um trecho do Antigo Testamento lá, de Salomão, quando ele fala assim: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o verdadeiramente justo é aquele que vive num relacionamento de intimidade, de companheirismo com a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele assim o faz, a luz vai brilhando mais e mais. Se não houve um entendimento perfeito, ele chegará a esse entendimento, porque inevitavelmente aquele que está em Cristo será iluminado. Por isso ele fala em São João 10: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, eles ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Assim se dá com aqueles que, mesmo não tendo o entendimento correto, mas têm a sinceridade do companheirismo, da convivência e do relacionamento com Cristo. Fora disso, aí, meu amigo, eu não tenho outra palavra a dizer. Com Cristo, salvação. Sem Cristo, já foi, já era. Se a luz que veio em ti foi aceita, então salvo. Se a luz chegou até ti e você recusou a luz, antes preferiu as trevas, então perdido. Então esse deve ser o meio de pensamento nosso antes de chegarmos a qualquer julgamento para aqueles que não creem na forma como nós recebemos a luz, conforme está na palavra de Deus. Certo. Tem uma questão interessante aqui. Por que consideramos o batismo como um símbolo de uma experiência de aliança e consagração ao serviço de Deus? O batismo também a gente pode comparar com o compromisso, a aliança do casamento, né? Imagine que a jovem, né, que esteja nos ouvindo, da moça, né, se interessou por um rapaz, gostou dele, e ele também declara seu amor por ela. E o relacionamento vai crescendo, aí vai chegando a experiência do noivado. Do noivado vai crescendo até pronto, olha, ela chega para ele e diz assim: olha, eu cheguei à conclusão de que eu gosto tanto de você, mas tanto de você, que eu gostaria de viver perto de você para sempre. Ela só vai faltar falar assim: casa comigo, né? Geralmente é os homens que dizem isso. Os homens. As coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando, mas geralmente os homens as mulheres esperam que os homens sejam mais cavalheiros, seja aquele que toma a iniciativa, dê um passo mais adiante e admita assim o seu amor. E aí o homem chega para ela, digamos assim, que o homem chega para ela com ela cheia de amor para dar, ele chega para ela e diz assim: olha, eu amo muito você, eu quero passar um bom tempo com você, agora casar não.
Casar eu não quero não. Pensa aí, como a moça vai se sentir, uma moça cheia de sonhos, cheia de desejos, de vontade, de construir uma vida juntos, de caminharem juntos. Como que o camarada diz isso e ela não vai alimentar uma dúvida sobre o que ele realmente quer? Assim é aquele que se decide por Cristo e chega, bate no peito e diz: eu amo Cristo, todos podem traí-lo, menos eu, né? Parafraseando o que Pedro falou, né? Não, eu estou com Cristo e não abro, eu quero estar na vida ou na morte. Mas aí ele vai assim: ó, meu filho, a aliança do batismo, vamos lá. Aí Deus, Senhor, mas espera aí, eu tenho que ver algumas coisinhas primeiro. Se não chover depois da chuva, eu decido. Queridos, então a questão é essa. Quem ama Jesus de fato, quem tem um compromisso com, quem quer ter um compromisso com Ele para sempre, não vai ficar adiando decisões tão importantes, tão imprescindíveis para a sua vida. Tem alguns também que dizem assim: mas fulano desviou-se do caminho porque foi um batismo precipitado, houve esse negócio de ter batizado precipitadamente. Não, queridos, não é por aí também não. Aqueles que declaram o seu amor por Cristo e pedem o batismo devem ser batizados. Se ele vai lá adiante, sair fora, rejeitar, a culpa não foi do pastor que o batizou, da igreja que o abraçou. Pelo contrário, a igreja está aí para abraçar, mas a igreja não está aí para julgar. Portanto, quem crê, como diz a palavra, e ser batizado, será salvo. Reginaldo, e por que a igreja meio que orienta que só seja aceito, né, como membro depois do batismo? Por que isso? Porque a pessoa não pode ser aceita, né, como membro da igreja antes de ser batizada. Você está me perguntando isso, mas assim, eu discordo um pouquinho de você, sabe? Eu não creio bem que é esse o caminho que a igreja segue. Só aceito se for batizado, se não for batizado, não aceito. Existem outras formas de batismo. Vamos colocar na mesa aqui a real, né? De aceitação como membro. Sim, desculpe. Outras formas de aceitação como membro é através da profissão de fé. Existe a profissão de fé. A pessoa acredita que foi batizada no passado de uma forma diferente, como eu citei aqui, né, por aspersão, ou por vaporização. Mas ela acredita que aquilo ali foi uma experiência, já tinha noção do que estava fazendo quando foi batizada, que ela já tem a comunhão com Cristo, e a igreja recomenda que ela seja batizada, mas no íntimo ela se sente já de Deus e tal. A igreja não pode, aí onde eu digo, a igreja não pode já estabelecer um julgamento sobre a condição pessoal dela. Sim. Então a igreja deve aceitar por outros meios, não necessariamente pelo batismo. A profissão de fé, isso pode acontecer, sim. Há pessoas também, em caso de problemas de saúde, um exemplo, né? Sim. Que não tem condição de ser submersa. A igreja vai ter que batizar? Não. É como eu disse, como eu disse no início, em si mesmo, o batismo não é um meio para um fim, nem um fim em si mesmo. Então a igreja não vai a ferro e fogo levar adiante essa questão de ter que se batizar para ser aceito como membro, né? Existe esses precedentes. Sim, sim. Agora, recusar o batismo simplesmente por recusar, aí é complicado, é mais complicado. Não, eu já me sinto batizado com o Espírito Santo e tal. É mais complicado. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele é bem claro em dizer: quem não nascer da água e do Espírito, você foi nascido do Espírito, maravilha, beleza. Mas também aceite o batismo na água, assim, a Bíblia deixou claro sobre isso. Entendeu? Então a igreja vai insistir com o membro para que ele seja aceito através do batismo na forma clara, né, como uma palavra assim o expressa. Sim, entendi. Obrigado. Antes de fazer essa próxima pergunta me lembrou de uma conhecida minha que ela começou a frequentar uma igreja
e ela dizia assim: eu só vou me batizar quando eu estiver 100% seguindo 100% o que para mim é o correto. Tá entendendo? Eu preciso mudar isso aqui na minha vida, preciso estar, vamos dizer assim, eu preciso estar perfeita para poder me batizar ou até mesmo continuar frequentando a igreja. Aí eu pergunto, quais são os pontos essenciais antes do batismo que eu preciso ter? Quais são os requisitos para eu me batizar? Primeiro eu quero dizer aqui para vocês duas coisas que batismo não é. Duas coisas que batismo não é. Batismo não é diplomação. Por exemplo, eu já aprendi tudo, eu já sei de tudo, vou ser batizado. Batismo não é formatura, graduação, nada disso. Segunda coisa que batismo não é, batismo não é prova de perfeição. Já está perfeito, já está tudo resolvido, os problemas todos já foram solucionados, então vou ser batizado. Aí é complicado, é uma via complicada. Porque após ser batizado, você vai perceber que tem gente de 35 anos de batismo, como é o meu caso, que não chegou lá, que precisa de muita coisa ainda. Olhando para mim mesmo, eu preciso de muita coisa para chegar lá. Olhando para Cristo, eu percebo que eu não preciso de nada, já estou lá, pela fé. Já posso entrar no mais interior do véu, como disse Paulo aos Hebreus, né? Até no mais interior do véu e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Se eu aceitei verdadeiramente Jesus e abri meu coração para Ele, eu já fui lavado, já fui transformado. Eu sou uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora, quanto à perfeição, nenhum de nós estamos em condição de batismo, se for esse o caso. Se batismo for perfeição, nenhum de nós está em condição de ser batizado. Pode excluir do hall de membros até o nosso pastor. Todos os membros da igreja, de presidente a secretário, a tesoureiro, não fica um. Então, queridos, o batismo é a manifestação pública para as demais pessoas de que eu, pecador, aceitei e criei na remissão de Cristo dos meus pecados. Criei que Ele lavou dos meus pecados, me deu um novo coração e me deu poder para viver uma vida de vitória. Isso é o batismo. Então, para aqueles que, mesmo tendo essa informação, essa luz, esse esclarecimento sobre a salvação em Cristo, para aqueles que insistem em dizer que não estou preparado ou preparada para o batismo, eu digo para vocês não ainda aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Está faltando isso. Aceite como Salvador pessoal. Eu sei que é complicado, não estamos aqui na condição de juízes de ninguém, mas precisamos deixar claro para as pessoas que ninguém carece de chegar a um nível elevado para ser batizado. Você precisa crer em Jesus, você precisa aceitá-lo como Salvador pessoal, e daí a porta se abre. Regi, você citou aí, né, que realmente não tem como a gente ser perfeito, né, e nem exigir isso, né, para que a pessoa seja batizada. Mas, tipo assim, tem algum limite, né, porque a gente sabe que não existe pecadinho, pecadão, mas existem algumas coisas que meio que escandaliza, né, são assuntos delicados que às vezes pode manchar até a imagem da igreja, né, e tal. Eu conheci um amigo mesmo que ele contava que ele participava de uma célula
da igreja adventista em determinado local de jovens e tal, e que eles começaram a pregar para um cara lá e ele usava maconha, sabe? E tipo assim, ele, em nenhum momento deixou ele viver a vida do jeito que ele quis, sabe? Batizaram ele e tal, e ele continuou, né, usando e tal, e em nenhum momento repreendeu ele. Ele falava que, tipo assim, em algum momento ele iria sentir que estava errado e tal, e que ia deixar. Existe alguma recomendação que, sabe, alguma coisa que a gente possa fazer? A sua pergunta, interessante, a pergunta que ele faz aqui, que é bem oportuna, a pergunta dele, também trouxe no início, por ele mesmo que me pergunta, por Rodrigo, né, a resposta na leitura que ele fez. Ide, fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É influenciar com a sua influência cristã, influencie outros, fazer discípulos. Batize, influencie outras pessoas com sua influência cristã e em seguida, depois de você fazer discípulo, tornar alguém um seguidor da sua fé, do seu exemplo, do seu testemunho, batize. E ainda mais o texto para ficar bem claro para todo ouvinte, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Sim. Nesse processo, no exemplo que Rodrigo cita, a gente percebe que faltou esses passos aí. Sim. Ele não foi discipulado e não foi ensinado a ele todas as coisas que Jesus tem ordenado. Por isso ele seguiu na velha vida. Assim é, queridos ouvintes, a vida em Cristo. Não basta você dizer que você precisa tomar uma decisão pelo batismo. É preciso você demonstrar isso pelo seu próprio exemplo. É preciso que você mostre que você é uma pessoa extremamente feliz pela decisão que você tomou. Sim. E depois que ele segue você se tornou um apóstolo, de discípulo para apóstolo, e agora ele é um discípulo seu. Aí você passa a ensinar. Se acolhe ele e ensina todas as coisas que precisam ser ensinadas, que estão na palavra revelada. Entendeu? Esse é o segredo para que evitemos embaraços como esse, né? Embaraços que pode trazer problemas à igreja. O problema não está nem tanto na vontade e no interesse da igreja de ter batizado alguém que tenha algum vício. O problema não está nem tanto nisso. O problema está em a igreja não fazer o básico, como mencionado em Mateus 28:20. Você fez o discípulo e você ensinou todas as coisas que o Senhor Jesus tem ordenado. Esse é o caminho. Tem uma pergunta mais sucinta, não tão capciosa quanto a de Rodrigo aqui. Por que bebês, crianças, elas não podem ser batizadas? Então, claramente, essa resposta está no texto que eu li, o primeiro texto que eu li, né? De Marcos 16:16. Quem crê e for batizado, observe só, ouvinte, quem crê e for batizado será salvo. Então, para a pessoa ser batizada, o pré-requisito é ela crer. Não faz sentido você ser batizado se você não crê. E assim, no Antigo Testamento, se não me engano, em Amós, tem um trecho que diz assim: andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Você vai andar junto com aquela comunidade de cristãos se você não está de acordo com aquela comunidade de cristãos? Então não faz sentido você se batizar ali, fazer parte daquele grupo. Entendeu? Por isso, os pré-requisitos, como nós apresentamos, que, como eu disse no início, não é formatura, não é diploma, não é nada disso. É uma segurança, já que o batismo é uma cerimônia que você está
falando para todo mundo que você é nova criatura, que você tomou uma posição ao lado de Cristo, abandonou sua vida de pecado e agora vai viver em novidade de vida. Então, querido, você está demonstrando para todo mundo que você seguiu os pré-requisitos aí apresentados. Esses pré-requisitos não quer dizer que você é exigido, que você seja isso, seja aquilo, nenhuma exigência é imposta pela igreja, nenhuma. Mas tudo que se procede no processo do batismo é em função do que a palavra de Deus ensina. Nós estamos submissos ao que ela diz, porque a palavra de Deus tem a palavra final. Então esse é o caminho em relação a isso. Então a igreja com certeza vai ficar livre de qualquer embaraço se seguir no caminho certo. Crianças não podem ser batizadas porque crianças não estão em condição de crer, não tem maturidade para nada. Até a idade dos 7 anos, até a ciência comprova isso, que a pessoa está em fase de absorver tudo, aprender tudo, ser edificada. Quando a edificação se completa, a partir dos 7 anos, aí é que a pessoa, depois dos 7 anos, é que a pessoa já ganhou uma certa noção sobre o que deve e não deve fazer, uma segurança a mais sobre o certo e o errado. Isso está mais seguro a partir dessa fase aí da vida da pessoa. Por isso a igreja ministra batismo a partir dessa idade aí, 7 anos, 8 anos, a partir dos 8 anos é a idade mais precisa aí para o batismo. Mas, como eu disse, a igreja não segue regras rígidas. Também não quer dizer que vai batizar a criança que não entenda nada, é óbvio que não. Mas tendo clareza, tendo discernimento. Eu me lembro de um pastor que passou pelo nosso distrito, muitos anos, o pastor da época do meu batismo. Ele falava o seguinte, que a esposa dele, quando era criança, tinha 8 anos de idade, sabia de cor e salteado os 10 mandamentos. Com 8 anos de idade. E eu ensinei isso para minha filha também, ela aprendeu. Com 8 anos ela já sabia de cor os 10 mandamentos. Então, tem a idade certa para o batismo, né? Não, o batismo de criança não é recomendado nas escrituras. Nós não vemos exemplos nas escrituras de criancinhas sendo batizadas. Ô Regi, como você citou aí, né? Ainda falando sobre esses possíveis embaraços que a igreja, né, pode lidar, né? Como eu citei anteriormente aqui, a gente tem uma questão que é sobre o rol de membros, né, da igreja. E quando uma pessoa comete alguns erros, né, podemos dizer assim, e que eles vêm a público, a igreja toma a decisão de, né, através ali da comissão e tal, de remover aquele nome do rol de membros, né? E depois ela tem que batizar de novo para poder adentrar novamente, né? Eu, de certa forma, consigo entender isso, né? Tenho uma visão, né? Mas para aquelas pessoas, né, que não conseguem entender, veem com maus olhos isso, por que disso acontecer? O rebatismo, por alguns, não é visto com bons olhos. Sim. Né? A questão do rebatismo. Uma pessoa foi batizada uma vez e foi batizada por imersão, por algum motivo se desviou, afastou-se da igreja e agora ela se rebatiza. Não, o batismo é um só, a Bíblia diz uma só fé, um só batismo. Tem isso na Bíblia também, né? Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A gente precisa analisar direitinho nas escrituras algumas expressões que aparecem lá para não chegarmos a conclusões precipitadas. Esse termo, um só batismo, não vai ter a mesma conotação do que nós temos, a noção que nós temos na língua portuguesa sobre quer dizer uma única coisa, uma única vez, um único momento e acabou. Não se batiza mais porque a Bíblia diz que um batismo é um só. Como é que se batiza 2 vezes? Tem gente que batiza até 3 vezes, 4. Que história é essa? Se comenta muito sobre isso.
Ocorre o seguinte, como nós dissemos a princípio, nós não podemos julgar nenhuma pessoa. Sim. Quando alguém chega e pede o batismo, pela consciência dela, ela é batizada, primeira vez. Depois acontece algum problema durante sua jornada, ela sai da igreja, abandona, volta à velha vida, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. E depois que está em Cristo, ela vai e se batiza. Depois ela não está mais em Cristo, se afasta de Cristo, porque nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Ela se desvia do caminho e cai fora e faz tudo o que fazia antes. É claro que essa experiência que ela desfrutou no batismo, a sua experiência com Cristo, acabou sendo anulada. Porque o fato dela ter sido batizada uma vez não significa que aquilo ali ela é obrigada a aceitar aquilo. Ninguém é obrigado a nada. Se você foi batizado uma vez e você está na igreja porque foi batizado uma vez, embora continue na velha vida de pecado, eu saí da igreja no batismo, mas não. O mais importante em si é o batismo ou sua comunhão com Cristo? Desviou-se de Cristo, volte para Ele. Se voltou para Ele e tornou a desviar, volte outra vez. Se caiu, levantou, torne a batizar. Se você se rendeu para Ele de coração, aceite o batismo. Assim como Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, a igreja não pode chegar assim, não batizamos mais porque você já foi batizado. A igreja não pode decidir sobre batismo ou rebatismo de ninguém. E biblicamente isso é viável porque também em Atos 16 nós encontramos Paulo rebatizando pessoas que foram batizadas por João Batista, nada mais, nada menos do que João Batista, no batismo de João. Os irmãos que ele encontrou lá em Éfeso, 12 irmãos, foram rebatizados, e ali Paulo formou mais 12 discípulos, né? Na cidade de Éfeso, que começou o ministério ali naquela cidade, um ministério abençoado da igreja primitiva em Éfeso. Então, é claro que a Bíblia não se opõe ao número de batismos. Quando fala um só batismo, significa que você precisa ter uma única relação com Cristo e uma relação até o final, porque quem perseverar até o fim será salvo. Agora, é claro, aqueles que caíram, mas se levantaram, também será salvo, porque no Antigo Testamento também nós encontramos Salomão dizendo 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor levanta. Quem é você ou eu para dizer qual foi a vez que foi a última que alguém caiu? Então, assim, nós não podemos estabelecer parâmetros para quantos batismos sejam verdadeiros ou quantos não sejam. Aí é cada decisão, é a decisão pessoal de cada um que vai prevalecer e não a imposição da igreja sobre determinada quantidade de batismo ou qualidade de batismo. A gente está caminhando para o fim, não é isso? Sim. Mas eu quero terminar da seguinte forma. Em uma das suas falas, você disse que há 35 anos, mais ou menos, que tem de batizado, não é isso, Regi? Eu queria que você contasse pra gente, não sobre o seu batismo, não, mas a importância da gente fazer esse apelo ao batismo, sabe? Recorrentemente nas mensagens, nas pregações, até aqui no podcast mesmo, sim, a gente sempre faz um apelo às pessoas voltarem a sua atenção a Cristo, a Deus, enfim. Qual a importância? Eu sei que você já falou sobre a importância do batismo, mas a importância de nós sermos esse agente, tá entendendo? E já faz suas considerações com isso. Considerações finais, né? Olha, queridos, eu sinto que muitos dos nossos irmãos, eles têm medo de fazer apelo para batismo. Não é por conta daquilo que vem à nossa mente, não. Isso é coisa séria, é compromisso sério. Sim, de fato, é um compromisso sério. Mas quem tem que decidir isso, essa seriedade do compromisso, é quem você está fazendo como discípulo. Quem você está puxando como discípulo, é ele em si que tem que fazer.
Eu me lembro que quando eu fui batizado e chamei o rapaz que me deu, que era o meu discipulador, né? Eu era discípulo dele e ele... Chamei a ele e ele quase caiu de costas quando eu disse: eu quero me batizar daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, porque eu perguntei quando é que vai ser ter batismo. Ele: daqui a 3 semanas vai ter. Eu falei: eu quero ser batizado nesse. Ele quase caiu de costas. Mas não é cedo? Cedo porque eu já tomei todos os estudos, eu já participei de todos os estudos, eu não tenho dúvida sobre a verdade e que eu creio dentro da palavra, não tenho dúvida, eu quero ser batizado e acabou. E pela misericórdia de Deus eu estou até hoje. Amém. Eu tenho algo a dizer para vocês sobre a questão do batismo e sobre a questão da decisão. E eu sempre gosto de falar isso quando eu estou pregando também. Você tem 3 motivos, pelo menos 3 motivos, porque você precisa tomar a decisão, crer em Jesus e ser batizado o quanto antes. O primeiro motivo: tem um locutor de uma rádio chamado Wilson Marcílio, que ele dizia assim: o ontem já passou, hoje está passando, e amanhã? Quem sabe o que deve acontecer? Você sabe? Eu não sei. O fato é o seguinte: o fato é que pelo motivo de sabermos que não conhecemos o dia de amanhã, decisões extremamente importantes não devem ser adiadas. O segundo motivo: porque sua decisão precisa ser tomada o quanto antes. A Bíblia diz, tem um trecho lá em Jeremias que diz assim: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando Jeremias fala do homem, está se referindo a todos nós. Nosso coração é enganoso. Tem gente que fala assim: tal época, tal dia, tal tempo, eu tomo a decisão e me batizo. Você pode estar dizendo isso hoje, no calor da emoção, quem sabe? Às vezes nem você sabe sua motivação, que amanhã ou depois pode desaparecer. A mesma motivação que levou você a desejar o batismo para algum dia. Como eu disse, não sabemos o dia de amanhã, e você também não sabe as variações e os propósitos e intenções do seu próprio coração. Ele te engana, ele te trai, a sua própria carne te trai. Terceiro motivo, porque você tem que ser decisivo hoje. A palavra de Deus, por mais de 300 passagens, apresentam a vinda de Cristo como uma grande surpresa para a raça humana toda. Independente de salvo ou perdido, de prudente ou imprudente. Quando a acontecer isso, todos serão pegos de surpresa. Todos serão pegos de surpresa. Então, se sabemos de um evento que terá lugar no mundo e que marcará para sempre o destino de toda a raça humana e que vai acontecer no futuro, e esse futuro no qual esse evento vai acontecer vai tomar todo mundo de surpresa, então por que eu vou ficar adiando decisões tão importantes? Pense nisso. Tome sua decisão. Quem crê e for batizado será salvo. Amém. Amém. Ora pra gente. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esses momentos que aqui passamos, estudando e meditando em Tua Palavra. Fale ao nosso coração cada vez mais intensamente pelo poder do Teu Espírito. Nos ajude para que decisões importantes sejam tomadas. Aqueles que já foram batizados também precisam tomar decisões importantes. Precisam ser batizados pelo Espírito. Que nós aceitemos também o batismo no Espírito, Pai. E que cada experiência diária que vivemos seja uma experiência voltada
ao relacionamento contigo. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Reginaldo, em nome do AdventoCast, mais uma vez a gente agradece pela disponibilidade, né? Como sempre. E boa noite ao meu amigo Ângelo, obrigado. E a você de casa, mais uma vez, a gente pede que se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho das notificações e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam entender o porquê nisto cremos. Um abraço a todos, nos vemos por aí.